Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina com Marcos 6, de 34 a 44. Assim que Jesus desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão ao campo e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes então: iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver, tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que los distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A beleza da nossa oração é que é com a palavra de Deus que tem muito que nos ensinar. E essa palavra de Jesus Cristo, conforme o escritor aos Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então essa palavra, que serviu de tanto ensinamento há 2000 anos atrás, continua para nós hoje. Há 2000 anos atrás, vejamos quanto ensinamento ela traz. Jesus ficou tomado de compaixão por aquela multidão, pois estavam como ovelhas sem pastor. Mas, na realidade, eles tinham pastores. Eles tinham os escribas que interpretavam as escrituras. Eles tinham os doutores da lei. Eles tinham os fariseus. Eles tinham as sinagogas, onde ali deveriam os líderes religiosos anunciarem a palavra de Deus, interpretarem a palavra de Deus. Aqui nós já vimos a negligência dos responsáveis religiosos. Aquele povo estava como ovelha sem pastor. A compaixão de Jesus vem com essa constatação. Aquelas pessoas, os líderes religiosos, estavam negligenciando o anúncio que era a palavra de Deus, é o Antigo Testamento, a palavra, estavam negligenciando. Outra coisa, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Por quê? Porque eles estavam sem ensino. Estavam como ovelhas sem pastor. E a primeira compaixão de Jesus é essa, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. E Jesus passa um tempo, como se fosse um retiro ali, pregando, anunciando a boa nova, anunciando o evangelho, anunciando a misericórdia de Deus, tendo compaixão daquele povo. E o tempo passa e eles não se apercebem. A segunda compaixão de Jesus. Eles estão famintos e Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Diante disso, os discípulos: e como?
Como é que nós vamos fazer? Vocês têm alguma coisa aí? Tragam e abençoa aquele alimento que eles têm, os 5 pães e os 2 peixes. E a partir daquela bênção é servida aquela multidão, mais de 5.000 pessoas, e todos ficam saciados e ainda sobra. E para nós? Vamos trazendo para nós quanto ensinamento. Nós não podemos ficar como essas ovelhas sem pastores, porque hoje nós temos essa graça. Jesus fundou uma igreja, constituiu os apóstolos e os seus sucessores. E se ele constituiu um colégio apostólico, é porque ele queria que perpetuasse. Se era para acabar, acabava nele, e não nos seus primeiros sucessores. Aí já temos a ideia de que a constituição, e quando Jesus diz a Simão, Simão, tu és Pedro, sobre ti edificaria a minha igreja, o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Ele já está mostrando e dando a unção, a partir de Pedro e os seus sucessores, de que eles continuem a obra dele, Jesus Cristo. E outra beleza que é o mesmo Jesus ontem, hoje será sempre. Então, ele continua querendo a nossa participação em tudo. Ele poderia simplesmente, em vez de ter multiplicado os pães, ele podia ter criado ali. No deserto ele criou para o maná, todos os dias ele mandava do céu. Ele podia ter feito ali. Não, é uma nova pedagogia, é um novo ensino. Ele quer a nossa participação. Ainda que ele esteja no comando e que seja dele a graça multiplicadora, mas ele quer a nossa participação. O nosso trabalho é fundamental. Ele não dispensa. Nós não podemos esperar a providência que caia do céu. Não, isso foi no Antigo Testamento. Agora é com a nossa participação, com o nosso duro, a gente trabalhando. Mas o que é interessante, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso trabalho. O fruto do nosso trabalho, devemos ser gratos a Deus. Aqueles 2 pães, aqueles 5 pães e os 2 peixes, que foi o fruto da multiplicação, também foi fonte de bênção. Jesus primeiro abençoa o trabalho humano, depois ele multiplica os pães e nos ensinando que todo o nosso alimento, para que seja multiplicado, para que ele abençoe, nós precisamos abençoá-lo, agradecer, consagrar a ele. Por isso que é importante, todo início de qualquer refeição, nós fazermos um louvor de gratidão a Deus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esse alimento e pedimos que tu o abençoe. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos mais necessitados, aqueles que não estão próximos aqui a mim, que eu possa ajudar agora, mas, por favor, que a tua providência também aconteça com eles. Abençoa o trabalho deles e frutifica, Senhor. Façamos, então, esse compromisso agora, de sempre e em tudo, porque é tudo graça de Deus, é tudo providência de Deus. Façamos esse compromisso de sempre sermos gratos ao Senhor por tudo o que Ele nos possibilita através do nosso trabalho, de alguma doação. Tudo peçamos, nos comprometamos em louvar, em bendizer e agradecer a Ele. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo,
resplandecei em nós.